Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer nasceu provavelmente em 1902 em Leoncine, na parte da Polónia que então fazia parte do Império Russo, e faleceu em Miami, nos Estados Unidos, em 24 de julho de 1991. Foi um grande contador de histórias e o primeiro escritor judeu de língua yiddish a ser galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 1978. Isaac Bashevis Singer nasceu em Leoncine, um vilarejo habitado principalmente por judeus, perto de Varsóvia, na Polónia, que então fazia parte do Império Russo, como já disse. Oficialmente, ele nasceu no dia 14 de julho de 1904, mas esta data foi estipulada arbitrariamente por Singer quando ele era jovem. Provavelmente a verdadeira data de nascimento dele foi no dia 21 de novembro de 1902, porque essa data está de acordo com o que ele admitia para a sua secretária e também com os eventos históricos que ele e o seu irmão admitiam e referem nas suas memórias de infância. Ora bem, o pai de Singer era um rabino assídico. Portanto, o assidismo era uma forma de judaísmo muito tradicionalista, que levava muito à letra a Tora, ou seja, o que nós chamamos os cristãos o Deuteronômio. E a mãe era também filha de um outro rabino, portanto, de uma família toda de rabinos. O nome da mãe era Bathsheba. E eu refiro isso porquê? Porque o Singer, que não nasceu com o nome Bashevis, adotou este nome Bashevis no seu pseudónimo literário, que significa textualmente o filho de Bathsheba, Bathsheba, filho de Bathsheba. Ora, o irmão de Singer, Israel, tanto que se chamava o nome completo Israel Joshua Singer, que era o irmão dele mais velho, foi também um notável escritor. E uma outra irmã, que também era ainda mais velha ainda do que o Israel, que também ela foi escritora e, e, e foi mesmo o primeiro membro da família a revelar-se e a começar a escrever. Portanto, uma família de escritores. A família de Singer mudou-se para uma localidade chamada Radzimin em 1907, onde o seu pai se tornou chefe de uma yeshiva. Yeshiva, que era uma escola religiosa hebraica, se ensinava. Mas depois o prédio onde está instalada a yeshiva ardeu, no ano a seguir, ardeu ou foi incendiado, não sabemos, em 1908, portanto, e a família teve que se mudar para o bairro dos judeus pobres de Varsóvia, onde o seu pai passou então a exercer funções lá no rabinato desse bairro. Há um livro, um daqueles livros mais suaves do Singer, que se chamaria em português Na Corte do Meu Pai. Ele relata com muito humor e até com melancolia a sua infância, lá num bairro pobre de Varsóvia, portanto um bairro judeu pobre, nos tempos de antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, este mundo foi sempre para sempre destruído depois com os flagelos, não é? Que afligiram os judeus e,
e não só, e outras pessoas também, na Polónia, neste intervalo entre as guerras, né, da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas o seu ambiente mental e físico e as suas tradições centenárias forneceram o tema que ficou vívido na memória do Singer e que esteve na base de todas as suas futuras obras literárias. Portanto, é o mundo e a vida dos judeus lá da Europa Oriental, tal como ele era vivido nas cidades e nas aldeias, na pobreza, na perseguição, e imbuído de uma piedade sincera e de ritos que eram combinados com a fé cega e com superstição. Tudo isso que está nas obras depois que ele veio a escrever. A sua linguagem, que ele falava e em que escreveu toda a sua obra, era o Yiddish, e que era uma linguagem simples, usada pelas pessoas mais simples do povo, pelas mulheres. Era a linguagem das mães, onde elas contavam os contos, os contos de fadas, as anedotas, as lendas e as memórias de centenas de anos, né, aos seus filhos. Em 1917, portanto, já estava muito adiantada a Primeira Guerra Mundial, a família de Singer teve que se separar. E então o Isaac foi com a mãe e com o irmão mais novo, que era o Moshe, em português Moisés, para Bilgorai, que era a terra natal dela, que era também um desses lugarejos judeus tradicionais que chamavam os shtetl, que eram aquelas aldeias judias em que praticamente só moravam judeus, onde o pai dela era rabino, e o rabino de uma grande comunidade que morava nessa localidade. Mas, de qualquer modo, era um meio pobre, assim, de aldeão, nada acontecia, e o Singer não se sentia lá muito bem. Cerca de 3 anos depois, ele cansou-se de lá estar, voltou para Varsóvia, e onde, entretanto, depois da guerra, em 1921, o seu pai havia voltado a exercer as funções de rabino. E então, cabe agora aqui recordar que um pormenor que desde pequeno o pai tinha sonhado, tinha uma esperança de que o filho Isaac se viesse também a tornar rabino. E então ele tinha no adequado, na mais pura crença dos preceitos tradicionais, não é? Como o assídico acreditava. E então fez-lo estudar a lei talmúdica, fez-o aprender o aramaico. E então, o que é que acontece? Quando ele voltou então para Varsóvia, ele resolveu pô-lo a estudar lá no seminário para rabinos, mas ele não se sentiu lá bem, não gostou, nem queria vir a exercer a profissão, nem muito menos a escola, gostou da escola e desistiu. Desistiu e então só teve uma solução, voltou outra vez de novo para Bilgorai, lá para a Terra da Mãe, e, e tentou então governar-se, a dar aulas de hebraico. Mas em 1923, ou seja, 1 ou 2 anos depois, ele teve que desistir, porque não conseguia governar-se, arranjar dinheiro suficiente para se governar, e, enfim, considerou-se um fracassado, muito infeliz, e regressou a Varsóvia. E quem lhe valeu foi o seu irmão, então o tal irmão mais velho, o Israel, que tanto, como digo, também veio a ser escritor. E então esse irmão conseguiu arranjar-lhe um trabalho como revisor de provas no jornal onde ele próprio era editor, que se chamava o Literarische Blätter. E outra coisa, o irmão também, pronto, como estava envolvido desde sempre no meio da cidade, conhecia tudo, inseriu o Isaac no clube de escritores local. Era um clube de escritores de língua Yiddish. E então ele
sentiu-se lá muito bem e considerou o clube como quase a sua casa, e foi para ele uma escola. Ele tinha estudado muito com o pai, mas era a religião. Agora, a parte escolar, não tinha tirado nenhum curso, não tinha nada, e então aí eu não tinha formação nenhuma. E então ele lá no clube veio a contactar com a obra de muitos autores, tanto clássicos como modernos, como atuais, e, e conheceu a obra de importantes escritores. E resolveu começar a traduzir as obras muitos desses escritores para o Yiddish, de maneira a que pudessem ser úteis também a outras pessoas que falavam Yiddish. Ele traduziu muitas obras de escritores como o Thomas Mann, o Knut Hamsun, o Erich Maria Remarque, entre outros, e começou também a começando a escrever contos, pronto, que são sempre um estilo mais ligeiro. Começou a publicar esses contos, muitos deles já no jornal, e um conto dele acabou por ganhar o primeiro prémio literário, lá do jornal, do Literarische Blätter, uh, e, e ele começou a dar nas vistas e tornou-se imediatamente uma, uma promessa literária. Também foi lá no clube que ele começou enfim, a ter outras experiências amorosas, começou a conhecer raparigas, e foi lá que conheceu uma tal de Rónia, com quem casou e teve o seu único filho, que deu o nome de Israel. Mas o Bashevis era incapaz de assumir o papel de marido e de pai. Ele continuava a ser uma pessoa atormentada, uma pessoa infeliz, muito isolada, muito fechada em si. Entanto, foi escrevendo e saiu então o seu primeiro grande livro, que realmente a sua primeira obra importante, que foi o romance, o seu romance de estreia, que se chamou, e que tem em português o nome de Satã em Gorai, de que depois falarei mais lá para o fim. Um, esse livro foi publicado, portanto, lá na Polónia em 1932, começou por ser publicado em fascículos lá no jornal, e, e foi de facto o único livro dele que estreou lá na, na, na Polónia. Já veremos porquê. Entretanto, ele utilizava introdução nesse livro um estilo que remontava ao, às crónicas judaicas medievais, e contava a história do aparecimento de um falso profeta, do Messias, no século XVII. Pronto, mas depois já falarei mais sobre o livro. Bem, entretanto, o seu irmão, Israel, tinha emigrado para os Estados Unidos da América, e no ano de 1935 conseguiu arranjar-lhe um visto. É que já na altura, portanto, o regime do Hitler estava em franco progresso, já tinham tomado conta do poder, e a vida estava a começar a parecer um bocado mal encaminhada para os judeus, e então esse irmão, que já tinha fugido para a América, conseguiu arranjar-lhe um visto e levá-lo. Isaac aceitou, ele separou-se, tomou uma decisão drástica, separou-se da família, da mulher, do filho, e emigrou lá para os Estados Unidos da América e fixou-se em Nova Iorque. E começou a colaborar num jornal publicado em língua Yiddish, que era o Yiddish Vorwärts. E depois, no fim de lá estar uns anos, no ano de 1947, ele adotou a cidadania norte-americana e passou a ser, portanto, americano. Portanto, o Zinger, nos primeiros anos em que lá estava em Nova Iorque, ele sentiu-se muito isolado, ele já tinha tendência um bocado para a depressão, e então afundou-se muito mais na solidão, na fossa, na depressão. Escreveu ele mais tarde que passava dias inteiros na cama, e começou a apresentar, de facto, sintomas verdadeiramente psicossomáticos. Mas depois, no verão de 1937, ele encontrou
aquela que viria a ser a sua futura mulher, que se chamava Alma, e com quem ele, na realidade, se formos a ver bem, não tinha nada em comum. Porque ela enquanto que ele era filho de uns rabinos pobres, de uma família pobre, que viveu sempre em bairros miseráveis lá da Polónia, ela vinha de um lar completamente assimilado de Munique, na Alemanha. O pai dela era um comerciante rico, ela recebeu uma boa educação e desenvolveram um gosto pela literatura. E embora ela não falasse nem uma palavra de Yiddish, enfim, apaixonou-se completamente pelo mundo imaginário do Baixo Zinger. eh, e mais, não falta acrescentar que ela era casada e tinha dois filhos. Era tal a devoção que ela adquiriu, a tal paixão que adquiriu pelo Zinger, que deixou tudo, abandonou a família, abandonou o marido e os filhos e juntou-se com ele e então casaram em 1940. E foi um casal abençoado. Nunca mais se separaram até, até a morte do Zinger, que foi o primeiro a morrer, em 1991. Então, em 1943, depois então deste seu revigorar, não é? Desta paixão, ele revigorou e voltou à tona e começou a escrever e a publicar. E começou por publicar dois ensaios eh, fundidos no livro, dois ensaios muito criativos e inteligentes, que traduzidos para português seria a respeito da literatura Yiddish. Portanto, ensaios sobre o Yiddish, né, como o nome diz, que era uma análise literária e cultural brilhante, que marcava, portanto, o fim do seu bloqueio como autor. E nos anos seguintes, ele realmente continuou a escrever, e então a sua energia criadora veio à tona e começou-se a manifestar. E então, logo no ano de 1945, ele publicou um livro que que se chamaria, em português, se estivesse em Portugal, mas que não está traduzido em Portugal, que era A Família Moscat, e que foi o primeiro romance dele a ser traduzido para inglês, e que foi traduzido, portanto, para inglês em 1950, lá nos Estados Unidos. Este livro, depois, faz parte de uma trilogia, a saga de uma história de uma família judaica. E os dois livros seguintes que ele escreveu entre os anos de 1952 a 1955, portanto em Yiddish, que foram traduzidos depois para inglês e que foram publicados em inglês com os títulos que teriam em português A Mansão. O primeiro é 1967, a edição inglesa, né? E o segundo, que se chamaria O Estado, foi publicado em inglês em 1969. Então faz bastantes anos mais tarde. Entretanto, ele continuou a escrever e o outro livro, agora referindo só assim, digamos, as suas obras mais importantes, foi O Mago de Lublin, assim, que está traduzido em Portugal, que ele editou em Yiddish em 1960, e a esse seguiram-se outras obras de sucesso, como o Escravo, de 1962, outro, A Cabra Zlaté e Outras Histórias, que é um livro de contos para crianças muito interessante, que saiu em 1968. Outro é Os Inimigos, Uma História de Amor, de 1972, que também, todos estes traduzidos em Portugal. E um outro que eu penso não está traduzido em Portugal, o Penitente, que é de 1983. Portanto, estes, digamos, serão assim daqueles que já tinha referido, além daqueles que já tinha referido, as suas obras mais emblemáticas. Em 1964, o Isaac Bashevis Singer foi eleito para o Instituto Nacional das Artes e Letras, portanto, norte-americano, e foi o único membro que escrevia numa língua estrangeira, que é, portanto, no Yiddish.
E depois, em 1978, bastantes anos depois, foi honrado também com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, a obra de Singer ocupa uma posição destacada na literatura mundial e ele faz parte de um conjunto relevante de escritores que fizeram da literatura uma forma de representar a vida, o mundo, a sociedade e o ser humano. E foi realmente isso que a Academia Sueca destacou quando anunciou o prémio, né? Portanto, o prémio Nobel, que era distinguido pela sua arte narrativa apaixonada, que, com raízes numa tradição cultural polaco-judaica, dá vida a condições humanas universais. Então, ele, como já disse, viveu com a sua apaixonada alma toda a vida. Ela foi uma mulher exemplar para ele, até quando chegou a hora dela ter que realmente deixar tudo para tratar dele. Porque houve uma altura em que ele se tornou muito doente. Os últimos anos de vida, ele foi vítima do Alzheimer, chegou ao ponto de perder a memória completamente, já nem sequer reconhecia os membros da sua família. Então o Singer faleceu depois, então, como já dissemos, em 1991, como disse, no dia 24 de julho de 1991, e tinha 87 anos de idade. O seu filho, tanto o tal Israel, que ele tinha dado o nome ao filho do irmão, que o tinha ajudado tanto, tinha sido um grande amigo dele. Portanto, o seu filho Israel, que entretanto se tinha tornado cidadão do Estado de Israel, né? Já há muitos anos, né? Que existia o Estado de Israel, queria por força que ele fosse levado lá para a Terra Santa, enterrado lá em Israel, para que o seu túmulo fosse homenageado pelos iadichistas e não só, também por outros intelectuais e por turistas, mas a Alma não foi nisso, recusou, e ele foi mesmo enterrado lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e lá está sepultado. Entretanto, alguns anos depois, mais propriamente em 1996, a Alma faleceu também e foi se juntar a ele. Iria agora então, para ver se não atraso muito, referir os livros que existem em Portugal e que eu tenho, que não sei, provavelmente, não sei se serão todos ou quase todos, os livros que foram por cá editados. E referindo-os, portanto, por ordem de edição original, né? Começaria então por aquele que foi a sua primeira grande obra, o Satã em Gorai. Ora bem, o Satã em Gorai, parece que isto já vai um bocado adiantado, não queria espalhar-me muito, iria dizer só que, como já vimos, foi, portanto, escrito em Yiddish e foi publicado, portanto, em fascículos, né, lá na revista, que se chamava Globos, portanto, naquela altura em que já estava o nazismo a avançar muito e então ele estava prestes a sair para os Estados Unidos portanto, por isso mesmo foi o único livro que ele publicou lá na Polónia. Este livro conta os acontecimentos que ocorreram na sequência de uma catástrofe muito grande que existiu em 1648, em que os cossacos invadiram aquelas aldeias de judeus, né, lá na Polónia, e fizeram para lá as maiores atrocidades, as mais cruéis barbaridades, e destruíram aquilo tudo, mataram milhares e milhares de judeus, outros levaram-nos prisioneiros como escravos, etc. Aquilo foi uma desgraça. Começa com esse acontecimento, mas depois narra o regresso dos vários anos depois dos habitantes de uma dessas terras que se chamava Gorai,
eh, e que a sua reconstrução. Eles começaram a regressar, pouco a pouco, começaram a reconstruir as casas, começaram a reformular a comunidade. O próprio Rabino também regressou, que nessa altura já uma quantidade de anos passada, não é? Já era um idoso. Ele tinha residido, como uma grande parte deles, ali numa localidade próxima e muito conhecida, que era em Lublin, que também depois foi tema de um outro livro que iremos falar a seguir. E regressou então de Lublin e como os outros companheiros e reconstruíram a comunidade e aquilo tudo corria muito bem. Até ao dia em que começaram lá a aparecer uns indivíduos que vinham proclamar uma maravilha enorme. Que um tal Zabadai Zevi se anunciava como o novo Messias e, e que brevemente chegaria aquela nuvem que era profetizada no livro do profeta Isaías, que os havia de raptar e levar todos para a Terra Santa e reconstruir o templo e reformular o povo de Israel. Lá o rabino sensato e idoso não quis acreditar nessas teorias, mas toda a congregação começou a ficar sublevada e uma parte aderiram, inclusive é um filho do rabino, e pronto, e até aquilo começou a adquirir muita força e poder, a tal ponto que o rabino, já idoso e velho, desistiu, caiu de cama e já muito quase a morrer, pediu, por amor de Deus, que o levassem para Lublin, porque foi lá que ele foi feliz e não queria ser enterrado em Gorai. E assim foi, levaram-no para Lublin. E então os da seita ficaram ali, reis e senhores, e aquilo começou-se a desenvolver, e aquela história vai evoluir, e aquilo vai chegar. Não quero agora desperdiçar muito tempo, porque já não o tenho, e aquilo vai chegar ao máximo. Vai o, então o demónio o, vai tomar conta daquela comunidade. O próprio diabo em pessoa vai engravidar uma mulher e aquilo chega-se à péssima e pronto. Isto, portanto, é um escrito de moralidade que termina depois com, nos dois últimos capítulos, que são mesmo escritos sobre, como se fosse um escrito de moral medieval, que começa por dizer uma história fantástica acerca de uma mulher possuída por um espírito maligno. Deus nos proteja. Extraída do precioso livro Os Trabalhos da Terra e vertida para Ídis, a fim de que mulheres e raparigas possam compreender perfeitamente o extraordinário de tudo isso e para que no seu íntimo se decidam a retomar os mandamentos divinos. E continua por adiante e depois conta aqui resumidamente como a vida, como o demónio tomou conta desta comunidade e destruiu completamente a comunidade e eles se tornaram indignos e impuros e diabólicos. Ora bem, depois o que é que está mais editado em Portugal, como já referi ligeiramente, o Mago de Lublin, que narra, portanto, uma história de um mal-estar que se desenvolveu lá nessa cidade de Lublin, e que, portanto, é uma história cheia de personagens muito coloridas e agradável de ler. Depois, o outro seguinte é o Escravo, que também já ali referi atrás, que é um romance épico que decorre também no século XVII. Portanto, imediatamente depois dos cossacos terem comandados pelo
há do Satya Ngorai. Depois, o que é que eu tenho mais? Tenho a cabra Zlaté e outras histórias, que, como eu já referi, é um conjunto de histórias infantis, de contos, pequenos contos para crianças, maravilhosos, que eu já li alguns e que eu tenho muita pena de não ter tempo para vos ler, mas que aconselho que comprem, porque este está ainda à venda nas livrarias, e que leiam e se divirtam com ele e leiam aos vossos filhos, aos vossos netos, porque são contos tão fantásticos. Realmente, tudo histórias muito antigas, lendas, histórias muito estranhas, uh, mas muito engraçadas, muito engraçadas. Depois, tenho ainda mais dois livros. Um é aquele que é Inimigos, uma história de amor, que é também, portanto, uma, uma cena muito cómica, uma história muito insólita de uma família. E depois, então, tenho para terminar um pequeno livrinho que é o Yentl, que é um pequeno conto que está aqui publicado sozinho neste livro. E na capa, se repararem, está aqui a cara de quem? Da Barbara Streisand. Porque este livro foi adaptado ao cinema com algum sucesso e com ela por protagonista. Quer dizer que o Zinger não gostou muito do filme, não sei, ou não achou que não era muito fiel ao livro, ou por qualquer outro motivo, nunca apoiou muito o filme. Pelo contrário, apoiou muito um filme que foi baseado neste outro, que eu já vos falei há bocadinho, que é Os Inimigos, uma história de amor, que foi também passado ao cinema, e este sim, o Zinger, gostou muito e apoiou o filme e recomendou. E pronto, eu não quero adiantar mais, porque isto acho que já vou muito avançado e não vos quero fazer perder mais tempo. Por hoje, por aqui me fico. Gostava muito de dizer muito mais coisas sobre o Zinger, mas não tenho tempo. E se Deus quiser, para a semana cá estarei de novo para vos apresentar um outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Espero que gostem destes meus vídeos. Peço que subscrevam o meu canal e, e que continuem a ver os meus vídeos, que eu espero poder continuar a apresentar. Ora, passem muito bem.